Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você está nos acompanhando através do nosso sistema de comunicação da nossa igreja. E nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Um estudo com base no primeiro e segundo livro de Reis, os livros históricos da Bíblia. E nós estamos aqui já na lição de número 9, que será estudada no próximo domingo, na EBD, próximo dia 29 de agosto de 2021, e o título da nossa lição, que é o reinado de Joás. O texto áureo, Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4, que dizem o seguinte: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática: para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Então nós vamos estudar aqui a respeito do reinado, da vida e da influência de Joás, bem como as orientações e os conselhos do sacerdote Joiada e a importância que esses dois tiveram na condução do culto e da adoração naquele contexto da história do povo de Israel. O comentarista destaca logo aqui na introdução que com apenas 7 anos de idade Joás começou a reinar. Como era muito jovem, ele recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Então, esse sacerdote ele vai ocupar um papel fundamental na formação e na condução desse jovem rei para que ele possa continuar e permanecer nos ditames e nas orientações dadas pelo Senhor para que o reino ou reinado se desse de acordo com a vontade de Deus. Porém, tem um porém, né? Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá, a parte sul de Israel, ou do povo de Israel, as tribos se dividiram, Israel propriamente é norte e o sul Judá, e o povo de Judá retorna, portanto, à idolatria. Nós vamos aprender na aula de hoje a importância de nós ouvirmos os bons conselhos, de sermos orientados diante das decisões que precisamos tomar. E para a liderança, especificamente, essa é uma lição fundamental para que nós nos pautemos nos princípios da palavra de Deus e saibamos a quem recorrer diante das situações adversas. O primeiro ponto da lição é sobre o livramento de Joás. O comentarista destaca que tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder envolvendo interesses políticos e econômicos. Onde tem dinheiro, onde tem interesses econômicos envolvidos, tem política. E a política, ela está geralmente, a política dos homens, ela está geralmente a serviço dos interesses econômicos. Não precisa ir muito longe. Talvez você diga assim, quem disse isso foi Karl Marx. Não, está na Bíblia, está em qualquer lugar, está no nosso dia a dia. A gente vê as pessoas debatendo-se umas contra as outras nas mais diferentes esferas, não apenas na esfera mundana, mas também na esfera eclesiástica,
pessoas muitas vezes querendo deturpar o trabalho do outro, prejudicar o trabalho do outro, e a razão e o interesse, às vezes, em nome de uma pretensa apologia ou apologética, mas às vezes o interesse maior e o que motiva as intrigas, as disputas, as tramas, os conchavos, são os interesses econômicos. E nós vemos aqui que, diante daquela situação, o jovem Joás, ainda incapaz pela sua idade de assumir o reinado e de orientar o reinado, alguns ficaram ali cercando o reinado na tentativa de desconstruir e de mostrar o despreparo e a incompetência de Joás para seguir com o reinado. A importância aqui do sacerdote Joiada para orientar aquele jovem e para mostrar o melhor caminho na condução daquele reino. E nós estamos aqui, é sempre importante eu repetir, no contexto de uma monarquia teocrática. Essa foi a opção que Israel fez, Judá também, e Deus permitiu que o povo de Israel fosse conduzido, e o povo de Judá, por um rei, desde que esse rei se conduzisse pela palavra de Deus. Então, diante desse despreparo pela idade, né, de Joás, que tinha ali apenas 7 anos, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas, lhe dando as orientações a partir da Torá, dos ensinamentos do Senhor. E foi uma estratégia bem sucedida, lembra o comentarista. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Vocês imaginem todos os interesses políticos e econômicos que cercaram essa decisão. E é sempre assim no campo da política dos homens. Então, a gente que acompanha a política nas mídias, seja nas mídias mais comuns, os jornais de TV, seja nas revistas, ou mesmo nos canais midiáticos, a gente vê a disputa acirrada, a troca de farpas e de interesses que a gente vê no âmbito, no campo da política, na tentativa sempre de convencer os eleitores e os seus apoiadores de que aquela opção é melhor e que a opção do outro é uma opção pior. Então a política ela se alimenta desse contexto e é por isso mesmo que às vezes nós cristãos precisamos ter muito cuidado para não adentrarmos de forma irrestrita, incondicional e acrítica em determinados modelos e padrões econômicos e políticos, sob o risco de nós comprometermos a nossa fé. E eu tenho dito sempre por onde passo: o Evangelho é de cima, nem é de direita, nem é de esquerda. Você, meu caro irmão e irmã, você pode ter até as suas opções. Você pode ter as suas filiações individuais, particulares, a uma determinada ideologia, seja ela mais à esquerda, seja ela mais à direita. Mas tenha o cuidado de manter firme a sua fé em Jesus e não fazer concessões em relação ao Evangelho por causa de ideologias humanas. E mais do que isso, é preciso que nós, enquanto igreja, tenhamos cuidado de nos aliar sempre às Escrituras Sagradas, à revelação, à Palavra de Deus, para que não deixemos também nos influenciar, até porque, diante dessas forças e interesses políticos, às vezes determinados grupos têm toda a vontade de cooptar a igreja, e às vezes a igreja fica à mercê desses interesses. Se não tiver cuidado, ela perde o foco do Evangelho, perde o foco na palavra de Deus,
perde o foco na tarefa precípua que Jesus nos deixou, que foi a de fazer discípulos. Às vezes nós nos preocupamos demais em fazer leitores para determinados candidatos e grupos políticos. Jesus nos chamou para fazer discípulos. E fazer discípulos é apresentar Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. É ir após Cristo. E ele disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Então nós somos convidados sempre a irmos após Jesus. Concluímos assim o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese, através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta. Programa EBD em Síntese, através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando hoje o reinado de Joás e a influência que o sacerdote Joiada teve na condução inicial do seu reinado. O segundo ponto da lição trata sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. Então, o reinado de Joás, diz o comentarista, pastor Clayton, foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 12, versículo 2. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. Por isso, ele estava em condições precárias. Quando Joás assume o reinado, muito jovem, a situação de Judá era uma situação bastante crítica. O povo havia esquecido a adoração ao Senhor. O povo havia se distanciado do altar, do templo, da palavra de Deus, da Torá, das instruções e ensinamentos do Senhor. Diante desse quadro e dessa condição, o que nós temos aqui é um sacerdote que serve como conselheiro para esse jovem rei e que orienta-o, sobretudo, para a restauração do templo que havia sido esquecido. Na tradição judaica e no contexto da Bíblia hebraica e do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, o templo ocupa um papel primordial. É o próprio lugar no qual a revelação de Deus se manifesta, considerando que é nesse espaço que os ensinamentos de Deus são apresentados e que a Torá é ensinada. Evidentemente, isso se modifica ao longo da história do povo de Israel, sobretudo no contexto das perseguições e dos cativeiros que o povo de Israel e Judá passaram. Mas, nesse contexto aqui, era bastante problemático pensar que o povo de Judá, que tinha um templo, que estava na sua terra, nas suas tribos, esse povo esqueceu do templo e dos ensinamentos do Senhor, e esse povo se voltou para a idolatria, para a adoração a Baal, que era o deus da fertilidade sírio-fenícia. E o povo de Israel esqueceu-se totalmente de Adonai, do Senhor, de Yahvé, do Deus de Israel. Então, o papel do sacerdote Joiada e a sua influência para o rei Joás, para que houvesse um despertamento. E isso se deu também através do despertamento em relação às contribuições. Isso porque, irmãos,
O reino de Deus, a obra de Deus, ela depende das contribuições dos seus fiéis, dos seus adeptos. Somos nós, os cristãos, os crentes, que somos responsáveis pela manutenção da obra de Deus, da expansão do reino de Deus, da evangelização. Muitas vezes nós queremos terceirizar essa responsabilidade. E já que falamos aqui no contexto da política e dos interesses econômicos, é bastante problemático nós colocarmos essa responsabilidade da igreja na esfera do poder público, porque o poder público depois ele vai querer uma contrapartida, sobretudo uma contrapartida demonstrada através de votos. A igreja deve contar com a colaboração e a contribuição dos crentes. Esses devem ser despertados para contribuírem com os seus dízimos, com as suas ofertas. E naquele contexto ali do despertamento nos tempos de Joás e Joiada, segundo essa narrativa que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 12, versículo 15, o povo foi despertado para contribuir. Os próprios tesoureiros foram levantados para as suas atribuições e responsabilidades, para que eles coletassem aquelas ofertas que o povo estava trazendo. E o povo demonstrou fidelidade. E é a fidelidade que enobrece. É a fidelidade que é um atributo necessário no contexto da obra de Deus, do reino de Deus e da expansão do reino de Deus. O comentarista destaca que a importância da igreja ser despertada para uma contribuição fiel, não apenas esporádica, dada de coração, com alegria, conforme nos ensina a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus dá graça àqueles que contribuem com alegria. Ao ensinamento de Paulo a respeito da semeadura, a importância de nós semearmos no reino de Deus e sabemos que o nosso Deus é um Deus de providência, que cuida de nós, que nos dá o necessário e o suficiente para as nossas vidas. Mas também o comentarista respalda que a importância de nós termos transparência e da liderança fazer uso apropriado das arrecadações que são feitas para o reino de Deus, para a obra de Deus. As pessoas devem ser despertadas para contribuir, incentivadas, motivadas à contribuição, e a liderança deve ser responsável pela forma como administra os valores que são arrecadados, para que esse dinheiro não seja desviado, não seja utilizado de forma imprópria, sobretudo para que não venha causar escândalos, porque quando os escândalos acontecem e quando os recursos são utilizados indevidamente, não causam constrangimento apenas àqueles que estão na fé, mas também àqueles que não são crentes, aqueles que não professam a mesma fé. O comentarista cita o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então a palavra de Deus, ela incentiva a prática da contribuição fiel, da contribuição alegre e da contribuição generosa, considerando que todos nós somos coparticipantes desse trabalho e dessa obra. Bem, queridos, nós estamos encerrando assim o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Voltaremos logo em seguida para o terceiro e último bloco do nosso programa.
Amados irmãos e irmãs, estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você que nos acompanha através das nossas mídias, do nosso canal do YouTube, através do nosso canal na TV a cabo, através da nossa rádio libertadora. Seja muito bem-vindo ao nosso sistema de comunicação. Nós estamos aqui na nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. O tema que estamos discorrendo aqui será estudado no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, o reinado de Joás. E o terceiro ponto da lição é sobre a conspiração contra Joás. Então, o declínio do reinado. Então, todo poder humano, ele tem ascensão e queda. Basta que a gente leia, por exemplo, o livro de Daniel, a gente observa como os grandes impérios mundiais ruíram e foram profetizados pelo próprio Daniel. Quando nós lemos o livro dos reis, as narrativas bíblicas lá do Antigo Testamento, nós vemos como muitos reis subiram, ascenderam e depois caíram. Isso também é uma antecipação escatológica para demonstrar que nós somente teremos um reino pleno, duradouro e eterno quando Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, estabeleceu o seu trono para sempre. Até lá, o que nós vamos testemunhar são governos temporários, governos transitórios, governos que vêm e que se vão, governos que às vezes começam bem, mas que depois se afastam totalmente dos parâmetros da palavra de Deus. E é importante, eu gosto sempre de ressaltar que nós, por exemplo, na situação do Brasil, nós vivemos uma democracia, é um governo republicano, é um Estado democrático e de direito, e que, portanto, nós precisamos ter cuidado ao fazer algumas aplicações e generalizações e de querer emplacar determinados modelos aqui da antiga aliança e do Antigo Testamento e fazer essa aplicação direta em relação ao nosso governo. Não, é totalmente diferente. Então, nós devemos saber que nós temos uma Constituição e essa Constituição nos dá o direito de nós votarmos nos nossos representantes, de nós escolhermos os nossos representantes e ficarmos atentos aos procedimentos deles ou delas e, de acordo com a forma com que agem, se governam para o bem-estar social, para o povo, ou se estão a serviço de determinados interesses, muitas vezes interesses escusos e indevidos. Nós temos, através da democracia, a oportunidade de quatro em 4 anos, trocarmos ou mantermos os nossos representantes. É importante que a gente ressalte isso, e eu gosto de dizer, porque é importante, a democracia ela foi idealizada pelos cristãos, pelos pensadores cristãos que, ao lerem as Sagradas Escrituras, constataram que o ser humano é mau. Foi o próprio Jesus que disse: vós sois maus e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, de igual modo, o homem, por causa da sua maldade, os próprios representantes, eles são tentados a todo tempo, por causa da sua natureza caída, a fazerem aquilo que não agrada a Deus e a agirem de forma desonesta. Nós, eleitores, aqueles que votamos, somos tentados a votar, às vezes, com base nos nossos interesses individuais e particulares, sem considerar a coletividade e sem estar atento ao bem social maior. Por isso, nós devemos ter todo o cuidado, né, para pedir sabedoria a Deus, para escolher os nossos representantes a cada eleição, para não nos deixarmos guiar pela natureza humana caída, as tentações que
assolam, né, que rodeiam todos os governantes e os eleitores também. Então, daí a importância da democracia ter sido instituída, porque é uma forma de haver equilíbrio das forças e dos interesses. Inclusive, nós temos 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o papel desses poderes é importante porque ali eles estão para fiscalizarem, para ajudarem uns aos outros, para que a forma de governo seja conduzida de maneira transparente e corresponda aos anseios maiores da sociedade. Nesse terceiro ponto da lição, nós vemos aqui o declínio do reinado de Joás. Joiada morre, e depois que ele morre, o que nós vemos aqui é um jovem que perde as suas forças, perde a sua confiança em Deus, e depois uma própria conspiração o leva e o conduz à morte, a que ele seja assassinado, conforme está lá no 2º livro das Crônicas, no capítulo 24, versículo 25. O comentarista diz: essa é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Muitos governantes perdem o seu poder, o seu governo, porque acabam se deixando levar por interesses escusos e indevidos. Aqui, no contexto de Israel, especificamente de uma monarquia teocrática, esse rei deixou se levar por orientações e conselhos fora da palavra de Deus, ele que deveria se pautar de acordo com a Torá e com as instruções do Senhor. A conspiração ocorreu, houve a sua morte e o final do seu reinado. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselho com os príncipes de Judá. Com quem é que você tem se aconselhado enquanto líder? E aqui vamos trazer para o contexto eclesiástico, que é o que mais nos interessa e o que mais nos importa. Eu não vou esperar que um presidente da República, um governador, um prefeito, paute suas decisões pela palavra de Deus. Essa é uma idealização. Os nossos presidentes, governadores, prefeitos, no contexto do Estado laico, devem governar para todos, indistintamente, permitindo que as pessoas tenham a liberdade de culto, que é o que estabelece a nossa Constituição. Mas o que nós destacamos aqui é que nós, na realidade eclesiástica, nós líderes eclesiásticos, nós sim precisamos prestar contas diretamente das nossas decisões de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. As Escrituras orientam, é o nosso mapa, é o nosso modelo, a partir da qual nós devemos conduzir as nossas decisões. A autoridade da palavra de Deus, a direção do Espírito Santo, não pode ser postergada, não pode ser negada, não pode ser desconsiderada. Porque nós, os líderes, haveremos de ser julgados pela forma que nós conduzimos o rebanho. Se nós amamos o rebanho, se nós buscamos a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo como padrão e modelo, se nós dependemos do poder do Espírito Santo para agir, seremos avaliados a partir desse crivo pelo nosso Senhor no futuro. Que nós sejamos, portanto, obreiros e obreiras aprovadas, como diz Paulo a Timóteo, que não tenhamos do que nos envergonhar,
que saibamos manusear bem a palavra da verdade. O comentarista diz aqui na conclusão: no início do seu reinado, ele reparou o templo, se referindo a Joás, e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quais têm sido as suas influências? Quais são as biografias que você tem lido? Quais são aqueles autores e autoras, aqueles grandes líderes da igreja que motivam e nos quais você se espelha para fazer a obra de Deus? Tenha cuidado, mantenha-se firme e ciente de que o nosso maior exemplo e modelo maior é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós estamos encerrando mais um programa EBD em Síntese, através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Convidamos você a continuar nos acompanhando através do nosso sistema de comunicação, da nossa Rádio Libertadora, do nosso canal no YouTube, no nosso canal da TV, bem como através das nossas mídias em geral. Não deixe de curtir os nossos vídeos, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar e de divulgar o nosso sistema de comunicação, que é produzido especialmente para você que tem prestigiado o ensinamento da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e que também é alguém que está sempre atuante, envolvido no ensino da Palavra de Deus, principalmente através da Escola Bíblica Dominical. Aqui vos falou pastor professor José Roberto. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se o Senhor permitir.